Oi, traders, eu sou o Michael, eu trabalho aqui na Day Trading Academy com o Marcelo. Tá chovendo aqui para fora, frio pra caramba, então estamos aqui num lugar mais aconchegante com a lareira aqui. Então vamos dar uma perspectiva o que aconteceu essa semana passada. Fundos de hedge acumularam o quê? O que o dinheiro esperto tá comprando agora, né? Temos que prestar atenção. Eles acumularam ações de tecnologia nos níveis mais baixos no quarto trimestre. Se lembra o que estava acontecendo no quarto trimestre de 2018? Estava baixando o mercado, todo mundo estava pensando, acabou-se a subida e agora é final do mundo, né? Tá terminando, tá caindo, tá em queda, agora temos que vender. O que o dinheiro esperto estava fazendo? Comprando, pois sabia, poxa, não é o final do mundo, vai logo recuperar, né? E o que aconteceu? Né, eles viram a oportunidade de comprar antes de uma prevista recuperação de 2 dígitos nesse primeiro trimestre. Ainda nem terminou esse primeiro trimestre, mas esta semana quase todos os números positivos. O Facebook foi a ação mais comprada, seguida pela Microsoft, Alphabet, que é Google, né, Amazon e Alibaba. As ações norte-americanas caíram na quinta-feira após uma recente corrida de ganhos, pressionados por dados econômicos mais fracos e uma queda nas ações do setor de saúde. Impressionante, né? Investidores estão acompanhando por perto também as negociações comerciais entre os Estados Unidos e a China. Índices americanos todos positivos, o Dow e S&P 500 subiram 0,6% e Nasdaq subiu 0,7%, quase nível mais um pouco positivo, né? Os mercados asiáticos movimentaram-se mais altas nesta semana, com os investidores apostando em avanços nas negociações comerciais entre a China e os Estados Unidos. Essa guerra ainda está tramando em Washington, né? Tiveram essas negociações em Washington esta semana, então ganhos, assim, avanços positivos, significativos. Também estão vendo a possibilidade de mais estímulo político, que quer dizer que a taxa de juros um pouco mais baixo, injeção de dinheiro no mercado, político nos principais bancos centrais mundialmente, assim, globalmente, não nos Estados Unidos, mas vamos falar sobre isso daqui a pouco. Índice Nikkei do Japão está numa alta de 2 meses e encerrou a semana 2,5% mais alto que a semana passada. Índices da Ásia, todos positivos. Maior ganhador foi a China em Xangai, com 4,5%, e a Índia só avançou 0,2%, menor ganhador, mas pelo menos ganhou um pouquinho, né? Índices da Europa, todos positivos, com a exceção do Reino Unido, que é particularmente volátil durante esse período antes de Brexit, né? Que está chegando no final de março. Então vamos ver se acontece. O FTSE de Londres perdeu 0,8%. Todos os outros ganharam. O maior ganhador da Europa foi o DAX da Alemanha, com 1,4%. A Alemanha, que também está em alguns problemas recentemente, mas ainda está continuando a ganhar pelo menos um pouquinho. Das Américas, Bovespa ganhou 0,4%. Tudo bem. México ganhou com mais das Américas, com 1,7%. E o único que perdeu foi a Argentina, baixando 2,2%. Nem sei o que aconteceu essa semana aí em Argentina, mas aí foi o pior perdedor. Bitcoin, após várias semanas de falta de volatilidade, né, tá colada desse nível de preço em torno de $3.600 por moedinha digital, que você não pode tocar, né? Bitcoin está mostrando sinais de romper a resistência para atingir $4.000 pela primeira vez em mais de um mês, com as moedas digitais Ethereum, Ripple, EOS, claro que seguindo o exemplo, né? Como vai Bitcoin, vão os restos das criptomoedas. A Bitcoin agora, sábado de manhã, está em $3.991,06, subindo 10,1% esta semana. Essa é a velha Bitcoin que é volátil, né? Que conhecemos. Bem-vindo de volta. Nos últimos...
Eu pessoalmente não mergulho nessa piscina, mas pelo menos tem essa volatilidade de volta para quem gostar. Nesses últimos anos, o judiciário islandês condenou 36 banqueiros a total de 96 anos de prisão, porque todos os casos criminais estão ligados à queda notória do sistema bancário islandês em 2008, ligado com a crise financeira global de 2008. Pergunta é, por que não vemos consequências em outros lugares? Chipre, Grécia, Estados Unidos, né? Tem outras pessoas culpáveis e parece que não está sendo assim perseguido pela lei, não. Presidente Maduro da Venezuela, falando em estafador, presidente Maduro da Venezuela levou um grande golpe quando o banco russo Gazprom Bank resolveu congelar as contas dele e suspender as transações com a petroleira estatal venezuelana PDVSA. Fala isso 3 vezes. PDVSA é a petroleira da Venezuela, que junto com Citgo e Juan Guaido está tentando assumir controle disso, porque ele é presidente interino agora, esperando que Maduro vá-se embora. Né? Mas a Rússia, agora, o que vai ser muito interessante é que quando Juan Guaido realmente tomar posse do governo total, se a Rússia agora vai reabrir acesso, porque a Rússia e a China estão apoiando Maduro. Mesmo que estejam apoiando Maduro, eles estão congelando as contas para que ele não faça doideira, né? Com esse negócio. Foi um esforço do Banco Russo de reduzir o risco de cair sob as sanções dos Estados Unidos. Eles não querem que nenhum dinheiro desses bancos vão para os Estados Unidos. Os 2 maiores provedores de fundos de índice do mundo, BlackRock e Vanguard, juntos levaram 57% dos novos ingressos globais líquidos para fundos mútuos de longo prazo em 2018. Muita coisa para dizer. Se você investiu em fundos mútuos, particularmente em fundos de índice, provavelmente foi para uma dessas 2 empresas, né, que para administrar esses fundos mútuos para que eles ganhem um pouquinho, né? Uma taxazinha. Porém, esses ingressos para 2018 em fundos mútuos globalmente caíram por 70% em comparação com 2017. Isso devido a quedas em muitos mercados de ações e perspectiva mais pessimista para os mercados de crédito. Muita gente, né, espera até o fim do ano para colocar, especialmente visando impostos que estão chegando, está sobrando esse tanto de dinheiro, eu quero negociar tal com impostos, então agora eu vou investir esse tal de dinheiro, no final do ano vou colocar em fundos mútuos para que fique aí, ganhe assim uma porcentagem e tal. Mas o que está acontecendo no final do mundo? Final do ano 2018 estava acontecendo essa queda, né? Então muita gente ficou desanimada, então baixou 70% em comparação com o ano de 2017. Fluxo, quer dizer, foi a perspectiva mais pessimista para os mercados de crédito. O superávit em conta corrente da Alemanha diminuiu em 2018, que a Alemanha que sempre tem esse superávit, os Estados Unidos que estão sempre operando em déficit e a Alemanha está operando sempre em superávit. Por quê? Porque eles têm esse mercado muito forte de exportações, né? Fluxo de bens, serviços e investimentos chegou a 294 bilhões de dólares, que foi uma baixada para eles, mas eles estão muito mais com esse superávit de 294 bilhões do que qualquer outro país do mundo. Segundo em lugar, em vez de 294 bilhões de Alemanha, é Japão com 173 bilhões, quase metade da Alemanha, né? E a Rússia com superávit de 116 bilhões chega em terceiro lugar. Parabéns à Alemanha, que está gerenciando bem o seu dinheiro, ainda com esses problemas que você está passando.
passando, né? Pelo menos tem bom planejamento. Se essas dificuldades acontecerem com os Estados Unidos, poxa, que bagunça, que fossa que vai se encontrar, porque está em dívida de mais de 22 trilhões de dólares, é impressionante. Tomara que o presidente Trump logo realmente começar a resolver esse problema, mas ele está ocupado com muita outra coisa. A Reserva Federal dos Estados Unidos está soltando dicas que em breve lançará um plano para parar a liberação de seus 4,1 trilhões de dólares em títulos e outros ativos que acumulou depois da crise financeira, né, injetando esse dinheiro no mercado, assim, na economia, que melhorou, assim, deu uma recuperação boa, mas chega um todo tempo que tem que soltar essas coisas, né, que é uma indicação que a economia agora é estável, saudável, então tá soltando, mas agora tá dizendo, tem que parar um pouquinho, né, esperar. Mas entre os líderes do Banco Central ainda há muito debate por quanto tempo durará a política de paciente adotada recentemente sobre as taxas de juros dos Estados Unidos, que eles ainda não têm um consenso total. As sanções dos Estados Unidos contra a Companhia Nacional de Petróleo da Venezuela têm acelerado o colapso sem precedentes de sua produção de petróleo, claro, né? Isso que foi o objetivo, e tem provocado um efeito dominó de preços mais altos no mercado global de energia. Eu creio que essas sanções vão vencer imediatamente que Maduro saia, que ele vá logo, né? A província de Alberta da Canadá assinou contratos com ferrovias para alugar 4.400 vagões. Para quê? No esforço para literalmente movimentar um excesso de petróleo bruto que está atualmente prejudicando os preços, né? Os preços estão muito baixos e eles não conseguem nem liberar, nem movimentar esse preço, né? Mas talvez eles estejam ajudados. Com essa semana, o petróleo bruto, pelo menos nos Estados Unidos, subiu 2,3% para 57 dólares e 7 centavos por barril. Brent internacional também subiu, mas somente 0,8% para 66 dólares e 91 centavos, sempre para cima do bruto dos Estados Unidos. Os preços de ouro subiram para o seu nível mais alto em mais de 2 semanas na segunda-feira, com o dólar enfraquecendo na esperança que os Estados Unidos e a China estejam se aproximando de um acordo comercial. Na terça-feira, que moeda fraca ajuda pessoas de fora a comprarem, né, os produtos de um país. Então isso melhora as exportações, que é o problema, pelo menos dos Estados Unidos, está importando mais do que está exportando. Então tá enfraquecendo um pouquinho o dólar para ajudar nessa situação. Então, na terça-feira, o ouro subiu outra vez, atingindo uma alta de 10 meses nos Estados Unidos. Ideias de políticas monetárias mais fáceis colocadas em prática pelos principais bancos centrais do mundo estão também impulsionando os mercados de metais preciosos. Então, ouro terminou a semana subindo somente 0,4% para 1.330 dólares e 70 centavos. Muitas vezes são as notícias que chegaram no meio na metade dessa semana, sobe o preço, aí melhora, assim, depois da reação positiva. Mercado de ações é assim, as economias, os mercados estão impulsionados por quê? Emoção. É emoção, né? Vem notícia e todo mundo pula no carro, assim, de carona de subida, aí chega a um preço mais alto com toda essa atividade de compra, e depois alguma pessoa reconhece que o preço está muito alto agora, então começa a vender e a coisa se equilibra. Prata subiu 1,3%, mais que ouro, né, para 15 dólares e 97 centavos. Paládio, falamos sempre de ouro e prata, que são os metais mais populares, mas paládio, essa semana, paládio sempre usado em carros, assim, esse dispositivo de catalisador do escape, para reduzir a emissões de carbono. Paládio essa semana subiu acima de 1.500 dólares por onça. É um recorde. Se imagina quanto que custa um desses catalisadores. Agora
os ladrões estão roubando. Antigamente era rádio dentro do carro, né? O toque DVD, as rodas, mas agora é catalisador, né? Estão roubando esse bicho e vendendo o metal de dentro, o paládio de dentro, né? Esta semana o paládio subiu acima de $1.500 a onça por um recorde, estendendo um poderoso rally que foi impulsionado por uma aguda escassez de oferta à medida que os fabricantes de automóveis se apressam em se apossar do metal para atenderem a rigorosos controles de emissões. Esta subida nos preços beneficia os principais fornecedores, que são a Rússia e a África do Sul. A pressão para a solução Brexit diferente, né, do que foi planejado está fortalecendo a Libra nos Estados Unidos, no Reino Unido. Realmente é volatilidade agora, já que a demissão de 7 trabalhistas do principal partido de oposição do Reino Unido está pesando sobre a influência de Jeremy Corbyn, que é líder desse partido, e sua estratégia Brexit, né? É caos, simplesmente que é caos agora. É por isso que o mercado está tão volátil agora no Reino Unido. Novos ministros de parlamento vão entrar com ainda outras ideias de como deve ser efetuada a Brexit. Só falta um mês, né, para fazer, e ainda está debatendo como é que nós vamos fazer isso, como é que vamos fazer. O presidente Putin está oferecendo incentivos financeiros a russos duramente pressionados. Agora, o que significa? Peraí. Outra palavra para incentivos financeiros é o quê? Propina. Putin está oferecendo incentivos financeiros, propina, depois que as pesquisas de opinião mostraram que a confiança nele tem caído para uma baixa de 13 anos. Ele está em poder 19, 20 anos agora, né? Ele é o primeiro-ministro ou presidente, ele alterna, né? Se ele não pode ser presidente, então é o primeiro-ministro, né? Agora, quase 50% da população da Rússia acredita que o país está no caminho errado, então ele está fazendo o quê? Oferecendo propina. Já vimos isso em algum lugar, né? Políticos dando algum dinheirinho para segurar a sua eleição. Poxa vida, acontece no mundo todo, né? Em Israel, na corrida para a eleição geral em abril, os principais adversários do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu uniram forças na quinta-feira contra ele, acrescentando mais potência à tentativa dos candidatos centristas de demiti-lo depois de uma década em poder. Eu gosto desse cara, mas depois de 10 anos, quem sabe é a hora de passar para outra sangue novo, né? Ainda que o número de pedidos de subsídio de desemprego dos americanos caiu outra vez na semana passada para somente 206 mil, a média móvel de 4 semanas tem subido para uma alta de mais de um ano, sugerindo que o mercado de trabalho está desacelerando. Então tem sempre essas coisas nos Estados Unidos. Agora, notícia ruim que indica que talvez o mercado esteja desacelerando, né? E outros que não, os números ainda estão bons. Vendas de casas nos Estados Unidos caíram em janeiro para o nível mais baixo em mais de 3 anos, enquanto agora a escassez de casa, né, a escassez de residência, habitações, então isso indica que normalmente o preço subiria dessas casas, né? Mas ainda em face dessa queda, fica abaixo de mais de 3 anos, os preços dos imóveis subiram apenas modestamente, sugerindo uma nova perda de ímpeto no mercado imobiliário. Novas encomendas é outro sinal, né? Outra medida da economia dos Estados Unidos. Novas encomendas de bens de capital importantes feitos pelos Estados Unidos caíram também inesperadamente em dezembro, em meio a uma queda da demanda por maquinário e metais primários, mostrando uma desaceleração adicional nos gastos das empresas com equipamentos. Tal desaceleração poderia parar o crescimento econômico. Então, havia um grande crescimento, um grande impulso em crescimento
devido à política de impostos que o Trump fez, né? Ele reduziu os impostos e as empresas disseram, poxa, agora temos todos esse mais dinheiro, vamos investir mais. Então vem esse surto de investimento, mas tem que chegar a um fim, entendeu? Tem que chegar essa onda primeira, tem que chegar a um fim. E parece que é isso que está acontecendo. Isso não quer dizer que agora é fim do mundo e agora vai cair tudo. Simplesmente foi a aceleração, agora vai ter a desaceleração, agora tudo vai se equilibrar, eu creio. JP Morgan, né, que é o grande banco dos Estados Unidos, reduziu sua estimativa sobre o crescimento econômico do PIB americano no primeiro trimestre de 2019 de 1,75% para 1,5%. Né? Não foi muito, né? Mas já que os pedidos de bens duráveis subiram menos do que o previsto em dezembro, com os principais pedidos registrando uma queda surpreendente, mas não reduziu por muito. Assim, ainda assim é positivo, é crescimento, só que o crescimento é menos. Agora, isso é normal, eu creio. A Uber, a startup mais valiosa dos Estados Unidos, está a caminho para o tão esperado OPI. Todo mundo está querendo investir nessa empresa, mas é depois de perder 1,8 bilhões de dólares em 2018, que é uma melhora modesta em relação a um ano atrás, quando registrou perdas de 2,2 bilhões de dólares. Né? Mas a Uber parece que está boa de saúde, mas ainda está perdendo todo esse dinheiro, né? As vendas do Walmart, maior varejista do mundo, cresceram acima das expectativas nos Estados Unidos, 4,2% acima do importante quarto trimestre em comparação com o ano passado, inclusive um aumento de 43% em vendas digitais, né? Todo mundo eu quero uma coisa de Walmart, nem quero ir para a loja, e muitas vezes o que acontece, você procura um produto assim na internet, pode comprar de Walmart, é bom de preço, só que eles não têm na loja local, então eles enviam para sua casa. É competição com quem? Concorrência com quem? Amazon, né? Quem diria que competição a Amazon viria de Walmart, mas lentamente assim, segredo por trás das cortinas está acelerando, está ganhando uma boa porção do mercado. Montadora Ford, como parte de uma reestruturação destinada a encerrar com perdas globalmente, Ford está fechando sua fábrica mais antiga no Brasil e saindo de seu negócio de caminhões pesados comerciais da América do Sul. As ações da gigante de navegação dinamarquesa Maersk, eu nunca sei como pronunciar isso. Maersk, mas você vê os grandes containers, né? Você mora perto de um porto, você está sempre vendo esses containers Maersk, né? Que eles enviam nas embarcações. Essas ações caíram perto de 10% somente na quinta-feira, depois que a empresa alertou que os ganhos para 2019 não atenderiam às expectativas dos analistas. Queda em embarcações de cargas é consequência da desaceleração econômica global, né? E também da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. Eu creio que agora, eu não estou avisando, mas pessoalmente, eu penso, poxa vida, talvez seja uma pechincha agora que cair 10%, impressionante. Assim que tiver um acordo comercial entre os Estados Unidos e a China, eu acho que vão voltar de volta para cima. Dependendo de como que é estruturada se é vantagem para a embarcação, tudo bem. Então, ou encomendas de carga. Ações de Lenovo, né, a fabricante de computadores, subiram perto de 12% na quinta-feira em Hong Kong, depois que a empresa chinesa de tecnologia superou as expectativas de lucros. Lenovo adquiriu a divisão de celulares de Motorola há 5 anos e este ano teve lucro pela primeira vez. Agora este investimento está pagando, né? Está rendendo. O Departamento de Comércio dos Estados Unidos enviou um relatório ao presidente dos Estados Unidos, presidente Trump, que poderia desencadear altas tarifas sobre carros e automóveis
equipamento ou peças importadas, provocando uma forte reação na indústria antes mesmo de ser revelado. Quer dizer, só que ninguém ainda sabe que está por dentro desse relatório. Assim se movem os mercados, por emoção. É medo e ganância. Medo. Alguém distribuindo boato por aí, todo mundo está vendendo, porque vem esse relatório e agora se esse relatório sair, for divulgado e não é tão ruim as notícias, agora vai subir de novo o preço. Os Estados Unidos, como parte das negociações comerciais entre as duas maiores economias do mundo, estão pedindo à China que mantenha estável o valor do yuan. É uma moeda da China, né? Uma medida que visa neutralizar qualquer esforço da China em desvalorizar sua moeda para combater as tarifas americanas, né? Como falamos antes, desvalorizar sua moeda torna com que os seus produtos estejam mais baratos para outros compradores por fora. Globalmente, né? Que fortalece suas exportações. Há progresso significativo para encerrar a guerra comercial de 7 meses entre os Estados Unidos e a China, com negociadores elaborando 6 memorandos de entendimento sobre questões estruturais. Então, não é final, mas são memorandos de entendimento, quer dizer que, em princípio, temos chegado a um acordo sobre tais assuntos como transferência de tecnologia forçada e roubo cibernético. O grande problema com a China está roubando essa tecnologia, direitos de propriedade intelectual, quer dizer, copy, né, pirata. Serviços, moeda, agricultura e barreiras não tarifárias para comércio. Então está chegando. A China, por sua vez, está propondo que poderia comprar mais 30 bilhões de dólares por ano de produtos agrícolas dos Estados Unidos, incluindo soja, milho e trigo, como parte de um possível acordo comercial negociado entre os dois países. O diretor executivo da Volkswagen advertiu sobre danos possíveis à sua empresa caso tarifas de até 25% norte-americanos sobre carros importados forem impostas. A estimativa é que isso custaria a Volkswagen 2,8 bilhões de dólares por ano. Você não pode continuar com boa saúde com isso, né? A Amazon tem passado os últimos 2 anos mapeando sua pegada de carbono e anunciou planos de fazer pelo menos uma metade de suas remessas de carbono neutro até 2030. Então quer dizer que você tem 11 anos para chegar até esse ponto, né? Metade das suas remessas de carbono neutro, usará mais energia renovável como energia solar, terá mais pacotes entregues em vans elétricas. Onde você acha que essa energia tá gerada, né? É carbono, pelo menos nos Estados Unidos. Solar não supre essa necessidade, não. E vai tentar convencer os fornecedores a refazerem suas embalagens. Vamos ver se tem sucesso nisso. Negociadores da União Europeia concordaram em impor limites ao dióxido de carbono nos caminhões pela primeira vez, uma meta de redução de 30% de CO2 para 2030 em comparação com os níveis de 2019. Outra vez, com 11 anos, você tem que reduzir por 30% as emissões de carbono. Será aplicado aos fabricantes, bem como um corte interino de emissões de 15% para 2025, 6 anos para reduzir em 15%. Impressionante isso, eu acho que não é sustentável. Elon Musk retirou, de Tesla, né? Reiterou suas expectativas de que a tecnologia de autodireção completa da Tesla estará disponível até o final de... Não 2030, não 2025, até o final de 2019, significando o quê? Que o carro será capaz de encontrá-lo num estacionamento, buscá-lo e levá-lo até o seu destino sem nenhuma intervenção humana. Eu acho que está longe ainda. Pelo menos para consumidor, né? Quem sabe eles fazem protótipo, mas para consumidor, até o final de 2019 seria difícil, né? São 10 meses restando. A NASA alertou SpaceX e Boeing sobre questões de projetos de segurança também para seus sistemas concorrentes de lançamentos de astronautas que pretendem devolver os astronautas à Estação Espacial Internacional pela primeira vez desde que o programa do Space Shuttle encerrou em 2011.
eu não seria o primeiro astronauta para voar nesse negócio, não. Só depois de comprovar a segurança. Samsung lançou o primeiro smartphone dobrável pronto para consumidor, chamando-se de Galaxy Fold. O dispositivo 5G pode funcionar como smartphone tradicional de 4,6 polegadas ou transformar-se em um mini tablet de 7,3 polegadas, vendido nos Estados Unidos, $1.980, que é equivalente hoje a R$ 7.400, mas com as tarifas provavelmente se venderia mais na faixa de R$ 9.000 no Brasil. Você imagina pagando R$ 9.000 para um telefone, para um celular, imagine, né? Eu pessoalmente não, eu sempre compro usado esses bichos, que é pagar preço de novo, assim, novo. O governo alemão está pensando em permitir que a Huawei participe da construção de sua rede 5G. Os alemães, gente, nem sempre estão fazendo boa decisão assim dessa. No Reino Unido, os serviços de inteligência concluíram que os riscos representados pelos equipamentos da Huawei podem ser mitigados. Da mesma forma, a Nova Zelândia concluiu assim também. Então, dizendo que tem problemas aí, mas vamos comprar porque podemos mitigar os riscos. Não sei. Microsoft diz que, falando em espionagem, Microsoft diz ter descoberto ataques cibernéticos direcionados a países democráticos, organizações de pesquisa política e organizações sem fins lucrativos na Europa. Microsoft ofereceu um serviço de segurança cibernética, ofereceu o serviço, quer dizer que é pago, né? A vários países para fecharem estas lacunas de segurança. O presidente Vladimir Putin diz que a Rússia deve se preparar para possíveis tentativas ocidentais de negar acesso à internet global. Sua solução é de criar próprios segmentos autossuficientes da web. Parece muito com a China, que está negando o acesso ao mundo exterior, só fornecendo as informações que o governo quer que os cidadãos conheçam. A Nova Zelândia planeja atualizar suas leis para que possa tributar a receita obtida por empresas digitais multinacionais como Google, Facebook e Amazon. Quer dizer que estão querendo colocar impostos sobre como que você vai coletar impostos de Google, Facebook e Amazon, estendendo um esforço global para trazer gigantes globais da tecnologia para a rede tributária. Você imagina se você pousar numa página na web, você fazer assim no Facebook, você usa Facebook sabendo que você tem, para cada vez que você abre um post, você vai ter que pagar um imposto, né? Pelo menos o Facebook. Então eles vai reduzir seu acesso e tal. Já viu bandas de tubarões logo cercarem, depois começarem a atacar uma vítima? Isso mesmo que vai acontecer com essas empresas online, né? Uma vez que um país tira sangue, né, de uma dessas empresas online, e os outros vão cheirar o sangue, também aí começa a festa, né? Vão querer também o seu pedacinho, o seu pedaço, né? O Catar, país, né, do Golfo, quer atrair mais empresas esportivas com os objetivos de desenvolver os setores esportivos. Você pensando em país esportivo, né? Estamos pensando no Brasil, claro que é o futebol e tal, e outros países. Quem ganha mais nos esportes, nos Jogos Olímpicos, né? Nunca pensamos em Catar. Então eles estão querendo estimular isso, desenvolver um setor esportivo que eles pensam que deve valer uns 20 bilhões de dólares, isso antes da Copa do Mundo de 2022, né? Tá pensando para frente. A Honda não é a Honda que é fabricante de motos e carros, né? É a última empresa japonesa a reduzir sua exposição à economia do Reino Unido, né? Ninguém sabe o que vai acontecer nesse Brexit, né? Vai fechar a sua única fábrica no país de Reino Unido até 2021, ação que resultará na perda de pelo menos 3.500 empregos. Japão tem investido bilhões de dólares na economia do Reino Unido como sua porta de entrada à Europa, né? Mais de 1.000 empresas japonesas fazem negócio no país, totalizando mais de 140 mil empregos. O Brexit coloca em questão essa estratégia japonesa de investimento. Parecia um lugar bem seguro assim, de fazer assim, a porta para a Europa, mas agora que está se separando da Europa, pelo menos daqui a um mês,
Quem sabe o que vai acontecer. O principal diplomata do governo chinês disse a uma delegação americana: os Estados Unidos devem respeitar o direito da China de se desenvolver e se tornar próspera, reiterando que as portas do país para o mundo exterior se abririam mais, né? Os Estados Unidos não tem problema com isso, mas tem que ser de maneira justa, isso que o Trump está negociando agora. O grupo em oposição ao governo do Maduro da Venezuela está tentando convencer as autoridades do Partido Socialista a se aderirem a um governo de transição, quer dizer, de mudar de lado, né? Mudar de lado de Maduro para Guaidó, mudando o foco à medida que busca derrubar o presidente Maduro, que se agarra ao poder em face da crescente pressão internacional e também das sanções dos Estados Unidos. Em um esforço para garantir o apoio dos militares da Venezuela, o presidente interino Guaidó propôs uma anistia para os oficiais que desistirem de Maduro, e agora, ontem foi que os militares que agora apoiam Maduro estão bloqueando a entrada de ajuda humanitária no país, tanto no estado de Cúcuta, de Colômbia, essa entrada, e também de Boa Vista, do Brasil, para entrar na Venezuela. E estão bloqueando essa ajuda humanitária. E por quê? Né? O Maduro está dizendo que atentado no governo, sobre o governo dele, só para permitir que a ajuda humanitária entre. E o que aconteceu? Eles iam bloquear e acabaram atirando nos índios Yanomami, no lado venezuelano, né? Que muito triste essa notícia. Acho que mataram dois desses índios e feriram outros. Incrível isso. O presidente Vladimir Putin informou que a Rússia responderá de igual maneira a qualquer ação dos Estados Unidos para implantar novos mísseis nucleares mais próximos à Rússia. A Rússia responderá colocando seus próprios mísseis mais próximos dos Estados Unidos ou implantando mísseis mais rápidos, ou ambos. Putin disse que a Rússia está militarmente pronta para uma crise ao estilo dos mísseis russos em Cuba nos anos 60, se os Estados Unidos forem tolos o suficiente para querer outra crise. Você quer outra crise nuclear? E que também seu país atualmente tenha vantagem, somos maior que vocês quando se trata de um primeiro ataque nuclear. Talvez seja isso que os russos estão dizendo: esse Putin agora estamos indo no caminho errado, talvez ele esteja para fora logo. Responsável da Frontex, o que é a Frontex? É a Agência de Controle de Fronteiras da União Europeia, relatou que o número de imigrantes clandestinos que entram na União Europeia diminuiu acentuadamente pelo terceiro ano consecutivo em 2018. Se lembra que todo mundo estava vindo da África para a Europa, né? Atravessando o mar Mediterrâneo, mas as chegadas continuam altas, com mais de 150 mil, e são necessários ainda controles fronteiriços mais rigorosos. Ex-secretário-geral da OTAN, Anders Rasmussen, depois de avaliar riscos de segurança, diz que os planos da Rússia incluem a anexação, quer dizer, conquista da Bielorrússia e o movimento mais próximo das fronteiras da Europa ocidental. Eles já fizeram isso com outro país aí, já anexaram, já entraram, já invadiram. Né? Tá escapando aqui da minha mente o país, com certeza você conhece qual é, né? A Ucrânia, né? E agora vão fazer com Bielorrússia. Ele está alertando o mundo. Isso começa guerras mundiais, gente. Por favor, não vamos fazer isso. Mas eles querem voltar aos dias da USSR, né? Da União Soviética, que agora acabou e agora é só a Rússia, né? Na Mongólia está sendo suspenso temporariamente as operações em restaurantes locais da KFC. Você sabe que é KFC, né? Eu sei que tem no Brasil, pelo menos em algumas partes, de frango frito, né? Corrente de lojas de frango frito estilo norte-americano, que é muito gostoso, mas gordura, né? Muita gordura. Eles estão mais na Mongólia. Se você quiser frango frito, você tem que comer antes de sair, porque KFC está fechado aí. Por quê? Uma vez que 42 pessoas foram hospitalizadas e 100 pessoas apresentaram sintomas de intoxicação alimentar depois de comer com KFC em Ulaanbaatar, que é capital aí. Suprimento de água contaminado parece ser a fonte do problema. Então parece que vai ser resolvido logo, mas
Vergonha. Isso é uma vergonha. O presidente Trump assinou uma diretiva ordenando a criação de uma força espacial, né? Mas oficialmente, né, como o 6º ramo militar dos Estados Unidos, se aprovado pelo Congresso, marcará a primeira nova divisão militar em 72 anos. Barry Diller, magnata de mídia e tecnologia, diz que Hollywood é agora irrelevante. Irrelevante, será? Então, o que vai assumir o seu lugar? Netflix. Netflix, ele diz que está vencendo esse jogo. Ninguém mais pode adquirir. Acredita o seu nível de assinantes, o que lhes dá domínio real. E realmente é um filme Netflix que agora está sendo considerado de ganhar, né, os prêmios desse ano, em vez de um filme de Hollywood. Uma proeminente empresária chinesa apelidada de Rainha do Marfim foi sentenciada a 15 anos de prisão por um tribunal da Tanzânia na terça-feira por contrabandear as presas de alguns elefantes. Quantos? 350 elefantes, né? Pesando quase 2 toneladas para a Ásia, né? Não pode fazer isso, não faça isso, né? Não fique ligado nesse negócio, não. Se você ficar ligado nesse negócio de contrabando, de marfim, de qualquer coisa, para com esse negócio, né? Investe no mercado, com Day Trading Academy, nós vamos ensinar como fazer tudo isso. Desejo para vocês boa sorte, melhor clima do que nós estamos tendo por aqui, mas boa semana para vocês, até semana que vem.